Olá, estudantes dos sextos anos. Aqui é a professora Alessandra, de História. Eu hoje vim aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre o tema de nossa aula, que é Grécia Antiga. Hoje nós começamos um tema novo. Nós vimos nas outras aulas sobre Roma Antiga. E, vamos dizer assim, Grécia Antiga e Roma Antiga formam aquela civilização que vem chamada de civilização da Antiguidade Clássica. E o que significa isso? Significa que essas duas civilizações, estes dois povos, por volta do ano 500 a.C., alcançaram um nível de desenvolvimento tão avançado para a época, tão elevado, tão magnífico, que por isso elas foram chamadas de Antiguidade Clássica, para se diferenciar de todos os demais povos da Antiguidade, Egito, Mesopotâmia e tantos outros que não haviam alcançado este mesmo nível de desenvolvimento. E vamos dizer assim, seja a Grécia que seja Roma, irão contribuir de maneira fundamental para a formação do mundo ocidental. Ou seja, da Europa e do continente americano, inclusive do Brasil, que vocês pôde ver na aula que eu expliquei da semana passada, por exemplo, a forma política de governar dos romanos através da república, que existe até hoje, né? O Senado, que é um dos poderes legislativo, também perdura até os dias de hoje. E com a Grécia, nós iremos ver com maiores detalhes numa outra aula, que a democracia que foi criada em Atenas também influencia o mundo atual. Mas vamos por parte. Hoje nós começamos com Grécia Antiga. E a primeira coisa que a gente precisa de saber é onde está a Grécia. Vamos lá? Então, a Grécia está na Península Balcânica, no sul da Europa. E a Grécia não é na antiguidade, não formava um território único, mas um território todo frastalhado, dividido entre ilhas, penínsulas e uma parte no continente europeu, na Península Balcânica. Vamos ver com maiores detalhes sobre isso. Então, nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, a Península Balcânica, que eu estou circulando aqui para vocês com o mouse. Então, aqui é a parte do continente, né, da península, ou seja, da Grécia que está ligada com o continente. Então, esta parte da Grécia está no continente, aqui é a península. Para vocês terem uma ideia, ela está toda circundada de mar, mas tem um braço que está ligado ao continente. Então, nós temos a Grécia continental, a Grécia peninsular e nós temos a Grécia insular, ou seja, compostas de ilhas. Tá vendo? Todas essas áreas que estão coloridas de vermelho são ilhas gregas, né? Espalhadas no mar Egeu, no mar Jônico, né? No mar Mediterrâneo, do modo geral. Aqui nós temos, por exemplo, a ilha de Creta, que é uma ilha bem grande, e que aqui, por volta do ano 3000 a.C., já existia um povo que vivia por aqui, dando origem depois, nós iremos ver, ao povo grego, juntamente com outros que chegarão. E nós temos a parte também da Grécia Antiga, que estava aqui, essa parte amarela que eu estou passando o mouse, que é já, vamos dizer assim, a Ásia. É um continente chamado Ásia, onde havia algumas cidades, algumas colônias gregas. Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, todo esse território que na antiguidade foi a Grécia. E para vocês terem uma ideia onde está localizado, olha aqui, na Europa. Aqui nós temos aqui o planisfério, então a Grécia está aqui na Europa, né? E em relação ao Brasil, nós estamos aqui, para vocês verem que, para vocês terem uma noção geográfica de onde nós estamos. Bom, para vocês entenderem melhor, a Grécia na antiguidade, ela, como não estava num território único,
E à medida que, por conta do território ser todo muito de rochas, muito frastalhado, e um solo pouco fértil, os gregos tiveram que migrar, tiveram que fundar cidades em vários lugares fora da Península Balcânica. Então, aqui nós temos a Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, que teve colônia grega. Aqui, próximo a Marsília, na França, teve colônia grega. O sul da Itália todo era colônia grega, que se chamava Magna Grécia. Aqui nós temos, por exemplo, no norte da África, a cidade de Cirene. E nós temos aqui, na Ásia Menor, como, por exemplo, Éfeso, Mileto, Focéa, Chipre e tantos outros. Bom, quais foram os povos que formaram o povo grego? De antemão, a gente precisa de entender o seguinte, que os gregos chamavam o seu território de Hélade e se chamavam helenos. Então, eles se autodenominavam, os habitantes da Hélade eram os helenos, né? E, vamos dizer assim, os gregos foram os nomes que os romanos deram aos habitantes da Hélade, aos helenos. Então, quais foram os povos que formou a Grécia Antiga, que formou a Hélade? Então, nós tivemos os jônios, que se estabeleceram aqui, nessa parte marrom do mapa, né, dando, inclusive, origem, né, fundando a cidade de Atenas, que será uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga, e hoje é a capital da Grécia atual. Depois nós temos aqui o território Uva, né, esse roxo aqui, que foi os eólios que chegaram e se estabeleceram aqui. Depois nós tivemos os dórios, né, esse verde clarinho, que se estabeleceram aqui, inclusive em Creta, né, que já havia uma civilização chamada Creta Micênica. E depois nós temos, né, toda essa parte laranja bem clarinha, quase rosa, os acádios. Então, todos estes povos que se estabeleceram aqui neste território deram origem a Hélade, ou seja, a Grécia Antiga. E como era esse território grego, o território da Hélade? Então, é uma região formada, né, ainda hoje, pelo mar Jônico, pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu. Então, daí vocês podem ter uma ideia que é um povo marítimo, é um povo que teve que lidar com o comércio marítimo, é um povo que teve que lidar com a navegação pelo mar Mediterrâneo, o mar Egeu e o mar Jônico. É marcada por um relevo, todo o território dos gregos era marcado por um relevo de terreno montanhoso, de muitas rochas. Por isso, e também presença de muitas ilhas. É por isso que a comunicação se dava melhor pelo mar do que por terra. E é por isso que os gregos vão crescer um pouco, desenvolver um pouco as cidades isoladas uma da outra, pela dificuldade de comunicação via terra. E, vamos dizer assim, o povoamento, através, esse povoamento um pouco isolado, possibilitou os contatos culturais dos gregos com outros povos através do mar. Para a gente estudar melhor a história da Grécia Antiga, a história desse povo costuma ser dividida assim: o período pré-homérico, que é o período creto-micênico, que se estuda a origem, lá na região, naquela ilha que eu mostrei para vocês, de Creta, o período da chegada dos povos que ali se estabeleceram, que vai por volta do ano 2000 a.C. a 1200, né, século 20 a século 12 a.C. O período homérico, que é o período que, vamos dizer assim, entre aspas, teria sido escrito os poemas Ilíada e Odisseia, que são duas obras importantíssimas que marcam a história dos gregos, né, que conta a história da Guerra de Troia e as aventuras de Ulisses ao voltar para a sua ilha Ítaca. Bom, depois nós temos o período arcaico, que vai de 800 a 500 anos antes de Cristo, né, caracterizado pela formação das cidades-estados, independentes uma da outra, que nós chamamos de polis. O período clássico, né, que eu disse para vocês que se dá por volta do ano 500 anos antes de Cristo, é o período em que as cidades gregas atingiram o seu máximo potencial na cultura
na formação das cidades e na organização política. E o período helenístico, que vai por volta do ano 336 a.C. a 146. É o período em que o território grego cai em mãos sob domínio macedônico. E esse período aqui é em que vai governar um grande imperador chamado Alexandre o Grande, que vai divulgar, que vai difundir a cultura grega a todos os povos que ele irá subjugar. Bom, então aqui, só para vocês terem uma ideia, né, por volta do ano 2000, começa a invasão dos aqueus na ilha de Creta, formando a civilização micênica, porque lá tinha uma cidade, uma das que mais desenvolveu do ponto de vista da cultura, que se chamava micênica. Depois, por volta de 1700, a invasão dos jônios. Por volta de 1200, a invasão dos dórios. E esses povos juntos formarão a cultura grega. Bom, no período pré-homérico e no período homérico, a formação da sociedade grega se dava, a base da sociedade grega se dava com a formação de pequenas comunidades, pequenas aldeias, com a base familiar e agrícola. E aí, vamos dizer assim, uma agricultura à base de subsistência, ou seja, se cultivava aquilo que era necessário para sobreviver, né? E também com muita criação de ovelhas. Nessa sociedade, existia a figura do pater, ou seja, do pai de família. Era ele que desenvolvia todas as funções, que liderava, que comandava, que davam as ordens. Só que, devido ao solo grego ser pobre, pouco fértil, de muitas montanhas, foi difícil desenvolver a agricultura. E à medida que a população foi aumentando, foi faltando terra. E aí, o jeito foi fazer o quê? Essas pessoas, as famílias, foram migrando e foram fundando cidades, fundando vilas ali na bacia do mar Mediterrâneo, que a gente chama de diáspora, ou seja, de saída do território grego para outros territórios, né? A primeira diáspora. Bom, mas com o tempo, né, essa forma de se organizar foi aprimorando e as cidades foram crescendo ali, como eu disse para vocês, na Península Balcânica e em toda a bacia do Mar Mediterrâneo. E foi formando aquilo que nós chamamos de cidade-estado, ou polis, ou poleis, né, no plural. O que eram essas cidades-estado? Eram cidades que se criaram, que foram fundadas, que se desenvolveram independentes uma da outra. Nenhuma tinha ligação com a outra. Cada um tinha seu próprio governo, independente. Não é que uma cidade-estado governava uma outra cidade-estado. Podia acontecer, mas para isso ele teria que fazer guerra contra essa cidade que ele queria dominar. Em linhas gerais de máxima, cada cidade-estado era independente, autônoma, tinha suas próprias leis, suas próprias regras, seus próprios governantes. Para vocês terem uma ideia, né, de como era a Grécia na antiguidade, aqui nós temos, né, a Península Balcânica, onde surgiu os primeiros povos gregos com Creta, né, a ilha, uma das maiores que tem aqui, e foi essas colônias, estes povos, à medida que foram aumentando, foram criando cidades aqui onde eu estou passando o mouse, né? E aumentando, vamos dizer assim, todos esses domínios gregos para outros lugares. E assim, vamos dizer mais uma vez, ilustra para vocês como eram, né? Quais eram essas cidades gregas da época. Então, nós temos Esparta, nós temos Atenas, nós temos Éfeso, nós temos Corinto, nós temos Mileto, e assim por diante. Nós temos Cirene, e cada um vai ter a sua importância e dar a sua contribuição. Bom, a existência de montanhas e ilhas dificultou a comunicação entre os povos, provocando o isolamento dessas populações de uma com a outra. E isso fez com que elas crescessem independentes entre si. Mas havia 3 pontos que a comunavam, ou seja, que tornavam elas comum: a língua, os costumes e as crenças. Todos, onde quer que tivesse uma cidade-estado grega, falava a língua grega.
os costumes, né, a cultura, né, o desenvolvimento das cidades, existia entre eles coisas muito em comum. E a crença, né, na mitologia, na crença de vários deuses. Então, estes 3 pontos acumulava, né, todas as cidades gregas, todas as cidades-estados gregas, embora elas fossem independentes entre si. Bom, para vocês aqui terem uma ideia de como era uma cidade-estado grega, né, ela era formada por uma acrópole, aqui nós temos o modelo de Atenas. A acrópole, o nome significa cidade alta, parte alta da cidade. Então, praticamente toda cidade-estado grega, na antiguidade, existia a sua acrópole, ou seja, a sua parte alta. E nessa parte alta existia os templos, os edifícios públicos, as residências e, vamos dizer assim, uma praça. Essa era a acrópole, a parte alta da cidade, né? Geralmente tinha, por exemplo, em Atenas, tinha o Panteão, né? O Paternon, que era o templo dedicado a Atenas, a deusa que representava a cidade. Depois nós tínhamos aqui para vocês verem, né? A acrópole, a muralha da cidade e a ágora na parte baixa. A ágora é como se fosse o mercado municipal. E era na ágora que os cidadãos, que as pessoas se reuniam para discutir das questões relativas à política, as melhorias que se queria para a cidade e assim por diante. Para vocês terem uma ideia de como estava organizada, olha aqui para vocês verem. A letra A representa a acrópole, a parte alta da cidade. A letra B, a zona urbana, então aqui também era uma zona residencial. A letra C era a aldeia, né? Povos que viviam aqui mais, vamos dizer assim, na zona rural. E a letra D, o porto, visto que se tratava de cidades marítimas, né? Todas elas eram dotadas de portos. Como eu disse para vocês, né, a polis, né, a cidade-estado estava organizada em acrópole, ágora, zona rural, porto natural, porto construído e assim por diante. Aqui nós temos como deveria ter sido, né, uma reconstrução, né, de como deveria ser Atenas na antiguidade. E aí eu quero lembrar que Atenas foi uma das cidades-estados gregas mais antigas. Foi lá que surgiu a democracia, né, que é o governo do povo. Era uma democracia representativa, onde as pessoas se reuniam, era uma democracia direta, não representativa, direta, onde as pessoas se reuniam para discutir as questões da cidade e com o levantar das mãos, estes representantes na bulé, ou na eclésia, ou seja, na assembleia, votavam aquilo que poderia ser tomado como decisão política para o desenvolvimento da cidade de Atenas. Então, era uma democracia direta. Existia ali, né, um grupo escolhidos, né, vamos dizer assim, a cidade era dividida em tribos, em quarteirões. Cada quarteirão tinha o direito de escolher os seus representantes, que iam para a eclésia, para a assembleia, e lá votavam as decisões da cidade. Também em Atenas, foi lá que surgiu a filosofia, vamos dizer assim, é de lá que saíram os principais filósofos gregos, né? Como pode ser, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles. E a filosofia é essa arte da capacidade de usar a razão para explicar os acontecimentos, os fatos da vida. Por que o uso da razão? Hoje todo mundo poderia pensar que é assim. Vamos lembrar que na antiguidade grega, até antes de surgir a filosofia, a vida, o mundo, as coisas, os acontecimentos cotidianos eram explicados a partir da mitologia, a partir da crença dos deuses. E aí, quando começa-se a usar essa arte de pensar, a experiência, a observação, a ciência para explicar os fatos da vida, vamos dizer assim, é a filosofia que irá sobressair a mitologia. Então, a Atenas,
deu uma grande contribuição nesse sentido. Também na capacidade, na criação da arte, da arquitetura, na valorização da beleza física e assim por diante. Depois tivemos também, vamos pensar, numa outra cidade, que foi Esparta. Alguém aqui já assistiu o filme 300? Então, Esparta é retratada no filme 300 como aquela cidade militar, como a cidade da disciplina. Desde cedo, as crianças, os meninos, eram treinados para ser um bom guerreiro. Inclusive as mulheres eram treinadas, se alimentavam, faziam exercícios físicos para gerar futuros e fortes e saudáveis guerreiros. Então, a Esparta teve essa característica, né? Uma característica militar. Bom, agora vocês irão dar continuidade aos estudos, fazendo as leituras das páginas que eu postei lá no bloco, assistindo aos pequenos vídeos sobre a cidade de Esparta e Atenas, são vídeos curtos de 5 minutos, para vocês aprofundarem sobre isso, e depois realize a atividade que está sendo proposta no bloco para sexta-feira, ok? Dia 9. Por hoje é só, e na nossa próxima aula iremos aprofundar sobre a ideia de cidadania e democracia que surgiu em Atenas e que são temas que dizem também muito respeito aos dias atuais. Muito obrigada e até a próxima aula.